Boa noite, meu nome é Adenilson Mendes, sou integrante do Grupo 5, composto por mim, Liz Andrade, Georgia Luquécia e Juliana Lopes. Nós somos discentes do curso de Biologia, licenciatura em Biologia, ofertado na modalidade EAD da Universidade Estadual de Santa Cruz. Vamos falar nesse vídeo sobre a comunicação entre animais não humanos, mais especificamente falando do calango verde ameiva ameiva. Quando falamos em comunicação animal, estamos falando sobre a transferência de informações de uma determinada espécie animal para outra, sendo que uma envia informações e outra recebe. O mesmo acontece em grupos, sendo eles de uma mesma espécie ou não, considerando que essa troca de informações implica diretamente no comportamento do receptor das mesmas. Os diferentes mecanismos de comunicação. Temos o tátil, que é o toque, força, puxada. É um canal primitivo, com baixo custo e menos estruturas especializadas, não reivindica especificidade do ambiente para ocorrer, detectável por uma rede de nervos detectores de pressão ou células ciliadas no corpo. Uso para cumprimentar, mostrar dominância em disputa e defesa de território, registrar comida, transporte, reforçar laços e fazer alianças. Temos o químico, que é através do cheiro e gosto, também primitivo, universal e barato. Não precisa de luz e viaja vários quilômetros no ar e na água, com durabilidade que varia com o peso molecular feromônios, sendo ele imediato e específico. O olfato é o mais antigo método de comunicação e evoluiu de mecanismos químicos que organismos primitivos utilizavam para identificar e localizar alimentos. São compostos químicos utilizados em comunicação com coespecíficos feromônios, produzidos por glândulas especializadas. Uso para identidade, motivação, estro e trilhas. Elétricos, através dos choques, são correntes produzidas por contrações musculares, precisa de um meio para condução, que seria água com minerais dissolvidos, e é independente de luz. Diferentes sinais elétricos, modular e frequência das descargas com formatos de ondas e tempo entre um impulso e outro. Uso para identidade, disputas e reconhecimento individual em águas turvas. Visual, que são os movimentos, postura, símbolo, cor, luz e órgãos alterados. Transmissão instantânea e direcional. Tem uma grande quantidade de informação, cores, formas e movimentos. Os animais utilizam-se de cores, por exemplo, para fortalecer sinais visuais, e os pigmentos são utilizados para que absorvam certos comprimentos de ondas e reflitam outros. Tais pigmentos podem ser produzidos pelo próprio animal ou obtidos através da alimentação. Uso para a intenção, emoção, estado astral, reconhecimento, localização de perigo, alimento e etc. E, por fim, o acústico, que são os sons vocais audíveis, não os vocais, que são as estridulação, bater no peito, bater objetos contra o meio, bater na água, vibrações no solo, vibração da teia, como no caso das aranhas, e outros. Essa produção de vibrações em alguma parte do corpo serve para transmissão instantânea, direcional e muito rápida na água, sendo mais rápida que a química. Tem flexibilidade e complexidade com grande quantidade de informação, atravessa obstáculos e o escuro. O uso são para sinais de alerta, acasalamento, orientação e localização. Répteis. Os organismos designados vulgarmente como animais de sangue frio, animais de temperatura variável, poiquilotérmicos, pecilotérmicos, equitotérmicos ou heterotérmicos,
são metazoários, que não têm um mecanismo interno que regule a temperatura do seu corpo. Esses animais, eles obtêm o calor do meio ambiente, ou seja, do meio externo, geralmente com a exposição ao sol ou em contato com superfícies quentes, como as rochas, por exemplo. Apesar de não possuírem sangue quente, essas espécies conseguem aguentar variações climáticas sem morrer de hipotermia. Nos animais de sangue frio, a temperatura baixa influencia nas atividades fisiológicas, como, por exemplo, diminuição dos batimentos cardíacos. Com isso, a redução de energia e assim sobrevivem por um período maior. Essa condição também é aplicada durante o inverno rigoroso. Ainda assim, na exposição ao calor, possuem um sistema de condução para regular a temperatura. Os répteis possuem diversas e variadas formas de comunicação, que se dão graças a algumas características específicas de cada espécie, tais como o tapeto lúcido, que é uma membrana do globo ocular que reflete a luz e melhora a visão em ambientes com baixa luminosidade. Como exemplo de comunicação química, podemos citar a capacidade de detectar a radiação térmica infravermelha. Alguns répteis possuem a habilidade de mudar completamente sua cor na presença de perigo ou quando vem um parceiro em potencial, como é o caso dos camaleões. E existem ainda alguns que possuem um olho extra chamado de olho parietal. Esse olho é fotorreceptor e está conectado a uma glândula pineal, estimulando a produção de hormônios para a termorregulação. O nosso exemplo escolhido foi o lagarto verde, também conhecido como calango verde, jacaré-pinima, bico-doce e calango-bico-doce. É uma espécie de lagarto da família Teidae. Pode ser encontrado na América Central e do Sul e em algumas ilhas do Caribe. No Brasil, ele ocorre em diferentes ambientes, desde a floresta amazônica à caatinga e em algumas partes do Cerrado. É um réptil que tem um corpo alongado, cabeça pontuda, língua ligeiramente bifurcada e patas traseiras musculosas. São lagartos de tamanho médio, podendo alcançar 55 centímetros de comprimento. Possui a coloração que mescla castanho, creme, verde e alguns tons azuis. As fêmeas geralmente têm muito menos verde do que os machos e uma cor verde mais empoeirada. Os machos têm coloração verde vibrante e manchas muito fortes. Possui hábitos diurnos, passando grande parte do dia se aquecendo ao sol. E sua dieta é oportunista e generalizada, consistindo primariamente de insetos, mas também pode se alimentar de pequenos vertebrados. O calango verde, ameiva, utiliza o sinal químico que vimos no slide anterior. De vez em quando, interrompe sua caminhada, senta-se e libera de glândulas localizadas na parte interna de suas coxas pequenos cilindros sólidos. É por meio dessa secreção, que são seus feromônios, que eles atraem os lagartos. Esse réptil se comunica através dessa secreção com seus companheiros de espécie sem emitir nenhum som. Essa secreção é formada por células que, ao morrer, se acumulam no canal que liga as glândulas a poros que se abrem nas escamas. Como as glândulas são iguais no macho e na fêmea, devem ter a mesma função para ambos, de acordo com o que os biólogos supõem. Pesquisadores do Instituto Butantan e da USP, coordenados por Carlos Gerard, analisaram a secreção e concluíram que ela está relacionada com a comunicação entre esses calangos, que falam a língua dos feromônios, de acordo com um artigo que foi publicado no Journal of Morphology. Para se entenderem os lagartos, eles recolhem do ar, com a língua bífida, as mensagens químicas contidas nas moléculas que evaporam da secreção sólida. Resta, portanto, descobrir o recado que essas mensagens transmitem. Aqui estão as nossas referências e agradecemos a atenção.